Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para falar para vocês de dicas para amenizar os sintomas da labirintite. Você sofre de labirintite, quer melhorar essa porcariazinha que está te incomodando ou incomodando seu paciente? Esse vídeo é para você. Vem comigo. Muito bem, gente, o que é a labirintite? A labirintite é uma inflamação do labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é uma estrutura que tem dentro do seu ouvido e que te dá a sensação de estar equilibrado, ou seja, a noção de profundidade. É você sair na rua sem cair sozinho, não ficar tudo como se estivesse flutuando no mar, está no barco, está tudo flutuando ali. Então o labirinto serve para te dar equilíbrio. Quando tem uma inflamação do labirinto, o principal sintoma, da labirintite, a inflamação do labirinto, é tontura, E essa tontura muitas vezes vem acompanhada de enjoo, vem acompanhada de dor de cabeça, vem acompanhada de sensação de fraqueza. Em alguns casos pode ter até queda de pressão ou aumento de pressão pelo próprio nervosismo que dá de você não conseguir se sentir em pé e fixado num lugar, Então, para a medicina chinesa, porque esse canal é de medicina chinesa, a gente tem que falar da labirintite de outro jeito. Para o chinês, a labirintite nada mais é do que um desequilíbrio energético do fígado, conhecido como vento interno do fígado. E o que é vento, pessoal? Tem uma ventania, ligaram um ar-condicionado, ligaram um ventilador no seu ouvido? Não é isso. O que acontece é que vento, na medicina chinesa, o vento interno, ele é sinônimo de uma circulação desarmônica de qi e de sangue, de energia e de sangue. Então, ora o sangue passa bonitinho e chega na estrutura que precisa chegar, ora não chega. O vento interno, gente, ele é responsável por muitas patologias em medicina chinesa. A grande maioria delas são doenças neurológicas. Então, o AVC é uma consequência de um vento interno, o Parkinson é uma consequência de um vento interno e hoje esse vídeo a gente está falando de labirintite, que também é vento interno. Fernanda, se eu tiver que escolher entre ter labirintite e ter um AVC, eu prefiro ter labirintite. A questão é que a gente não escolhe e o vento interno a gente aprende ao longo dos estudos de medicina chinesa que o principal causador dele é o estresse emocional. Então, se você é um cara muito estressado, uma mocinha muito estressada, você corre o risco desde ter uma labirintite até ter um AVC, Parkinson, uma paralisia facial, entre outras muitas doenças que a gente pode falar depois, fazer um vídeo só de vento interno para vocês. Então, resumindo por enquanto, o vento interno ele é nada mais, nada menos do que uma circulação desarmônica da energia e do sangue. Como é que isso vai gerar labirintite? Ora chega sangue e oxigênio bonitinho aqui no ouvido, ora não chega. E quando não chega, a falta de oxigênio e sangue circulando de forma harmônica no teu ouvido vão gerar o sintoma de tontura, de enjoo, que a gente está vendo agora na labirintite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar a tontura. Gente, se existe vento interno, para quem é acupunturista e está assistindo esse vídeo, vocês precisam usar pontos que removam o vento interno. E nesse momento eu peço ajuda da minha fiel escudeira Maia para colocar para vocês fotos de alguns pontos. Primeiro, o VB20. O VB20, ele fica aqui no encaixe daqui da sua nuca, no osso da nuca. VB20 é um ponto que tira vento interno e vai melhorar a tontura, a dor de cabeça e o enjoo da labirintite. Outro ponto, entrando mais uma vez aí no vídeo para vocês, VB21, que não só vai tirar a tontura da labirintite, como também vai relaxar os ombros. Porque quando a gente fica com tontura, gente, a gente entra numa postura de proteção, de medo de cair. E com isso a gente acaba elevando os ombros, abaixando aqui o pescoço e fica com aquela coisa meio se mexendo em bloco, O se mexer em bloco também é uma característica, inclusive, do parkinsoniano. O VB21 vai relaxar essa musculatura e vai fazer com que você ou seu paciente se sintam menos tontos. Fernanda, eu posso, ao invés de agulhar esse ponto, porque eu estou assistindo o teu vídeo, mas eu não sou acupunturista. Ao invés de agulha, eu posso massagear, pressionar esses pontos.
Pode sim, todo ponto de acupuntura tem ação quando é massageado. Você pode só pressionar ou pode fazer movimentos circulares com os dedos de 1 minuto a 3 minutos por ponto. Então você pode colocar as duas mãos na sua cabeça aqui na nuca e pressionar de 1 minuto a 3 minutos, que a sensação de tontura vai diminuir, vai melhorar bastante. Tá? Esses são 2 pontos importantes. Mas a gente não pode esquecer os pontos distais. A acupuntura fala muito dos pontos que ficam longe da região do problema, né? Então aqui tem VB20 e VB21, estão altos, estão no pescoço. O ponto F3, ele é lá no pé. Maia, por favor, F3. Também é muito usado para eliminar o vento interno e restabelecer, olha que bonito, a circulação harmônica de energia e de sangue. Eu falei para vocês que a função do fígado é fazer com que a energia e sangue circulem de forma harmônica. F3 é capaz de normalizar a função do fígado. Então pode ser agulhado, como pode ser também massageado. Lembrando que todo ponto de acupuntura tem que ser tratado de forma bilateral, tá? Então dos 2 lados. Fernanda, tem algum ponto no ouvido? Você não disse que é uma inflamação numa estrutura do ouvido? Tem sim, o ponto ID19. Você vai colocar a sua mão aqui na frente da sua orelha e vai abrir sua boca. Quando você abrir sua boca, vai abrir um buraco aqui. Você pode também pressionar esse ponto. E aí, quando você pressiona e massageia aqui, a tontura também melhora. E você vai estar ajudando a desinflamar o labirinto. Além dos pontos, gente, que você pode massagear ou agulhar, ou deixar magneto, ou deixar stipper, ou deixar cristal radiônico, que são vários os recursos, você também tem que tomar cuidado com a sua alimentação. O vento interno, ele é característica de uma energia elevada do yang do fígado. Então a gente deve evitar, e yang, gente, é uma energia quente. A gente precisa evitar alimentos que sejam quentes para o fígado, de essência quente para o fígado. Para isso, eu recorro ao meu livro, aqui, né, Alimentação Terapêutica Chinesa, que tem tabelas, né, que mostram aqui os alimentos que são quentes para o fígado. Eu vou falar alguns para vocês. Então olha que interessante, coisa que a gente nem imagina. Coco, alho poró, anis, cebola, valeriana, vinho, cereja, pimenta preta, camarão, alho, truta, são todos alimentos que são excessivamente quentes para o fígado. Então esses alimentos vão piorar a sensação de labirintite. Então você vai fazer uma comidinha, o alho, né, e a cebola são muito usados para tempero. Só que numa crise de labirintite, em excesso, eles vão fazer mal para você ou para o seu paciente. Então tente evitar. O álcool, de uma forma em geral, em especial o vinho, são péssimos para o fígado, porque eles têm a essência quente, todo álcool tem. Então a cerveja, a pinga, né, o uísque, o vinho, eles vão elevar o yang do fígado e nesse momento também vão piorar a labirintite do seu paciente. Então o que eu posso fazer, Fernanda? Você deve se alimentar de alimentos que são considerados frios e frescos para o fígado. E quem são esses alimentos? Vamos para a tabela de novo, né? E na tabela eu falo para vocês aqui que iogurte natural, ele é bom para baixar o yang, né? Para ser frio para o fígado, aumentar a energia yin, inclusive. A banana, o limão, então são coisas que são simples. A laranja, a amora ou o chá de folha de amora, tudo isso vai abaixar o yang do fígado e você vai fazer com que seu paciente ou você melhorem mais rápido, tá? Então a alimentação terapêutica é muito importante. Também é importante que vocês saibam que o excesso de alimentos ácidos, veja bem, porque a laranja consumida em pequena quantidade, ela é boa para esfriar o fígado. Mas os alimentos ácidos, de uma forma geral, né, por exemplo, o tomate, vamos pegar o abacaxi, eles são alimentos que em excesso eles vão elevar o yang do fígado também, porque o ácido é o sabor que representa o elemento madeira na medicina chinesa e quando você coloca demais aquele sabor, você acaba tonificando em excesso esse órgão e desequilibrando as energias. Como já existe uma energia desequilibrada, ou seja, o yang do fígado é muito alto, você se excedendo em alimentos ácidos, você vai piorar a labirintite. Até tomate, viu, gente? Cuidado também com alguns alimentos com excesso de doce, né? Excesso de açúcar. Então, chocolate ao leite, um bolinho, né? Uma bolachinha, um biscoitinho doce.
Porque quando você come muito doce, você diminui a energia do baço e, por consequência e contra a dominância, por lei de 5 elementos, você vai estar ajudando o fígado a aumentar o yang dele. Ele se sobrepor à energia do baço. Então, o excesso de açúcar na labirintite faz com que o baço funcionando mal leve ao fígado a se sobrepor à energia dele. Então, gente, tem os pontos de acupuntura, a alimentação terapêutica, evitando ácidos, alimentos quentes para o fígado e evitando doces e consumindo os alimentos que são frios, né, e frescos para o fígado. Recomendo para vocês que estão aí querendo ver essa tabela, lá no meu blog, www.facilitandoacupuntura.com.br, vou pedir para a Maia colocar aí para vocês, tem as tabelas de alimentação terapêutica. Vai lá no espaço buscar e escreve tabelas de alimentação terapêutica que vai aparecer para você. E para finalizar esse vídeo, gente, evitem o estresse emocional. O estresse emocional é o maior elevador de yang do fígado, é quem vai desequilibrar mais o yang do fígado. Então pratiquem meditação, pratiquem uma atividade física, porque isso vai diminuir o yang do teu fígado. E para não ficar faltando, porque eu esqueço, não é maldade, na auriculoterapia existem 2 pontos que são excelentes para quem tem a labirintite. É o ponto de tronco cerebral e o ponto de fígado e yang. O fígado e yang fica aqui em cima, na curva do hélix aqui em cima, tá? E o tronco cerebral mais embaixo aqui um pouquinho, quase na incisura intertrágica, que nome bonito, aqui assim, ó, tá? Então, gente, tem tudo para você cuidar do seu paciente que tem labirintite, ou você que está assistindo esse vídeo, fazer massagem nos pontos, comer os alimentos certos e fazer a auriculoterapia. Beleza, pessoal? Então já tinha tempo que estavam me pedindo esse vídeo. Espero que as dicas tenham sido bacanas. Vamos evitar o vento interno, diminuindo o nosso estresse e comendo bem. Um beijo grande para vocês, inscrevam-se no canal e até a próxima.